A gente está falando aqui de clima, esse clima da Copa do Nordeste, estamos falar em clima, o da Supercopa tá a temperatura lá em cima, hein? Esse jogo aí, devido a tudo que aconteceu essa semana passada, é cutucada daqui, cutucada de lá nos bastidores. O jogo ficou grandão, ficou maior do que ele seria, Zinho? Ficou, assim, os dois times são grandes demais, né? Já tem uma rivalidade de anos e anos, lembro dos anos 80, final dos anos 80 eu acabo participando também, 87, semifinal de Copa União, grandes times, de grandes elencos, é uma história riquíssima, que eu prefiro falar de dentro do campo, né? Porque essas duas equipes atuais têm muita coisa boa para se falar, mas os dirigentes adoram aparecer. Adoram! Ô, momento bom, né? E a CBF também contribui, porque assim, cara, vamos falar a verdade, né? Tá aí esse problema de data, de calendário, dificuldades, né? Não pode jogar aqui, a pandemia tem mais casos nesse local, passa para outro, aí demora de marcar. Tudo que um bate-papo, um diálogo simples, né? Profissional, né? Com entendimento. Agora fica entrando o lado dirigente-torcedor. Ah, briguinha, picuinha, um fala aqui, o outro fala ali. Simples. Assim, o Atlético Mineiro, agora a reclamação qual é? Ah, porque não tem campo para treinar, a estrutura não é boa. Aí vai o do Flamengo, mas tem que ter isonomia, porque o regulamento prevê isso. Fica essa coisa, um cutucando o outro, isso passa para o torcedor, com certeza, e inflama o jogo, bota lá para cima um jogo que já tem tudo para ser ótimo, pela qualidade dos jogadores. Mas são dois times que estão se readaptando aos novos treinadores. Acho o Atlético um pouco mais na frente, porque mantém o sistema e a base. O Flamengo com vários jogadores fora ainda. O próprio Bruno Henrique não vai jogar, tem a dúvida do Davi Luiz, o Rodrigo Caio nem se fala, tá fora, o Diego Alves não deve jogar também, tá aí treinando, tentando entrar no ritmo, e tem o treinador novo, mudando o sistema de jogo. É jogo muito equilibrado, dois timaços, mas o Atlético parece que taticamente já está montado. O El Turco não mudou muita coisa, o Paulo Souza está mudando bastante, mas dentro de campo tem mais coisas boas para se falar. Eu acho que assim, o Atlético tem razão nessa coisa de estrutura, porque eu e o Silas, nós temos um amigo em comum, e eu mandei uma mensagem para ele aqui, William, e ele me respondeu rapidamente, o Jorginho, que trabalhou há pouco tempo lá no Cuiabá, e ele falou, Zinho, realmente tem dificuldade para encontrar campo de treinamento. Você ir para lá ficar 3 dias antes do jogo, vai treinar onde? Tem o CT do Cuiabá, que não é o novo ainda está em processo de ficar pronto. Então o CT do Cuiabá tem 2 campos. Vai treinar como? O Atlético de manhã, o Flamengo à tarde? O Jorginho até falou para mim, Silas, olha, quando eu fui jogar contra o Cuiabá, treinador do Curitiba, eu tive que treinar num campo de várzea. Aí nisso o Atlético tem razão. Aí a CBF podia falar, olha só, é um jogo diferente, especial, houve muito problema, tivemos que mudar, foi uma outra sede. Cara, treina cada um no seu CT, chega um dia antes, aí faz o reconhecimento no estádio, tira as fotos, dá a entrevista e vai pro jogo. Facilita a coisa, né? A opinião que eu dou. Eu acho que a CBF tinha que facilitar, evitaria essas polêmicas. E os dirigentes conversarem também, parar dessas picuinhas que não ajudam em nada. Eu acho que dentro de campo tem muito mais coisas pra gente falar. Os times são excelentes. Mas o Atlético já achou um campo lá, que estava há 7 anos interditado, Dutrinha. Achou um campo que estava há 7 anos interditado? Mas agora foi reformado e tal. Ele está recebendo, o Jorginho deve conhecer, mas na época ele talvez não tenha ido lá, mas na Copa América, seleções treinaram lá mesmo antes dele estar ajeitado. Agora ele foi ajeitado até para receber jogos do campeonato local. O Cuiabá jogou com o Operário lá esses dias, agora, 5 de fevereiro e tal. Só que o Atlético não quer ir, ele quer ir sábado. Isso. Mas caso ele tenha que cumprir, ele já agendou 2 dias lá para treinar neste campo, que realmente o Flamengo tinha se antecipado e acertado
com o Cuiabá de treinar no CT. Aí não vão fazer isso que o Zinho está dizendo. Porque aí o Cuiabá ia ter que treinar de noite ele, né? Porque ele é o dono da casa. Um treina de manhã, um à tarde, aí ele treinar à noite. Ia ser e tal. Aí o Atlético acertou usar esse estádio do Dutrinha, mas ainda está fazendo um jogo duro para chegar no sábado, sendo que o regulamento pede que chegue antes, tem todo um protocolo a ser cumprido, etc. Enfim, mas aí é o que o Zinho estava dizendo, acho que o Silas deve concordar. Vai mexendo com o torcedor, né? Porque aí, assim, um jogo que você acha que não vale nada, agora cada hora, cada dia, cada notícia, cresce a vontade de você vencer o outro, entendeu? É verdade. Por picuinhas extra-campo, né? Sim. Já tem uma rivalidade enorme e agora... Vai aquecendo ainda mais o jogo. Agora, Zinho, indo um pouquinho para o campo ou para o banco, vamos lá. Treinadores. Zinho ou Silas? Não, Silas, desculpa. El Turco. Pô, que honra. Já tô trocando aqui os dois. Me confundiu com o Silas. Vai jogar em Copa do Mundo, né? Os grandes nomes do futebol brasileiro, etc. A gente acaba. Daqui ele vai me chamar de Tetrazinho. Pode ser? O Tetra, Silas. Você é, pô. Diz uma coisa. Campeão de tudo. Campeão de tudo. Campeão da Copa do Nordeste. Ídolo na Argentina, inclusive, lá no São Lourenço, pô. É o seguinte, El Turco e Paulo Souza. Quem você aposta que vai ter uma temporada melhor? Tá cedo, eu sei, mas que o teu olhar assim, o teu conhecimento, pelo contexto, as duas equipes. Eu critiquei o Paulo Souza outro dia aqui, levei umas borrachadas também. Deu uma cornetada, né? Tomou também, né? Assim, eu falei o que tinha que ser falado. Chegou agora, não era a primeira opção. A primeira opção era o Jorge Jesus, voltar. Ele me vai e coloca o Isla de zagueiro pela direita, o Felipe Luiz de zagueiro pela esquerda, o que ele colocou de volta agora nesse jogo. Sim. Mas o Nova Iguaçu não é parâmetro hoje pra gente, né? Pra gente comparar qualquer coisa. Entrou com o time do Zinho, cara. Entrou com uma bordoada dali agora. Tomou bordoada de um lado, agora vai tomar do outro. Olha lá, homem. O resultado confirma o que eu tô falando, né? 5-0. E aí ele colocou Léo Pereira, Fabrício Bruno, colocou Gustavo Henrique, que inclusive fez gol. Botou 3 zagueiros não concordo agora, com o Everton Ribeiro pela esquerda. Não é a hora que precisar marcar um jogador de time grande, não vai conseguir fazer isso, esquece. Então eu acho que o Paulo Souza, com esse resultado de 5-0 e voltando os jogadores cada um nas suas posições, aliás, apesar do time ter ajudado muito ele, Arrascaeta fez gol, Gabigol fez gol, o melhor batedor de pênalti do momento para mim, disparado. Gustavo Henrique fez gol. O Pedro fez gol. O Diego, questionado nessa volta, fez gol também. Agora, para mim, o Turco Mohamed não está jogando com 3 zagueiros. Jogou com Nathan Silva e Godin, muito bem. Mariano Arana, muito bem. Protegeu a zaga com o Jair e com o Alan. Além de ter o Zaratio, que marca muito e ajuda. O Nath, o Hulk, ou seja... E vai ter o Otávio daqui a pouco. Que é um excelente meio-campo. Não vão sentir a falta do Edenilson. Acho que é melhor para o Inter e para a seleção brasileira se ele voltar a ser convocado, né? Eu acho que o Turco Mohamed, William, sai um pouquinho na frente. Por quê? Porque entendeu que ele tem um zagueiro que é de seleção, um zagueiro histórico no Atlético de Madrid, mas que é um jogador com idade. Sim. Protegeu a frente ali. E o Paulo Souza ganhou um pouquinho de fôlego com esse 5-0 e voltando a fazer o normal. Porque o Carioca ele vai classificar, jogando com 3 zagueiros, com um lateral de zagueiro, ele vai classificar. Mas ele não pode criar um clima ruim entre ele e o torcedor. Principalmente porque se essa onda de dirigente pega, né? No Corinthians foi a torcida que mandou embora, no Grêmio disse que também ajudou. Se daqui a pouco lá no Flamengo pega também, a torcida vai mandar e vai contratar. Inclusive já chamaram de burro, mas deixa pra lá. Ô Zinho, agora sim é o Zinho. Agora é o Zinho. O trabalho é mais complicado do Mohamed em manter o nível padrão de uma equipe que é campeã brasileira, campeã da Copa do Brasil, semifinalista de Libertadores, ou o trabalho do Paulo Souza é mais complicado porque é uma equipe que tem um elenco fantástico, mas que ficou devendo sob o comando do Renato Gaúcho. O homem está inventando um monte de coisa lá. Então, assim, pressão os dois vão ter porque a gente está falando de Atlético e de Flamengo, torcidas gigantescas. Então, se o resultado não vem no Brasil, vai ter pressão. Só que, é claro, uma paciência um pouco maior dos dirigentes para dar uma sequência, para segurar, para blindar um pouco mais.
Diferentemente, se qualquer desses dois times, se tá o Rogério Ceni no Flamengo e faz o que o Paulo Souza está fazendo, já está sendo pedido a cabeça dele. Fácil. Ou do Renato Gaúcho, qualquer um. Fácil. Agora, tenha paciência, tem o processo de esperar uma adaptação deles, de conhecer, de fazer os testes, principalmente o Paulo Souza, porque o Mohamed, ele chega elogiando o Cuca. Ele chega exaltando o trabalho do Cuca e não mexe no sistema. Ele mescla num campeonato para dar ritmo de jogo, para dar condicionamento. Então ele está fazendo o básico. Então ele está ganhando também a confiança dos seus atletas. E é por isso que a gente fala que está um pouquinho na frente, porque ele não está querendo inventar. O Paulo Souza, um cara que tem, né, um conhecimento pelas entrevistas dele, que eu tenho gostado muito, discute, fala, individualiza até falando jogador por jogador ali, o que ele quer, o que ele não gostou. Muito sincero, um cara com uma cultura de futebol muito boa, e o pessoal tem elogiado muitos treinamentos dele. Só que ele está mudando um sistema do que vinha sendo. Então essa pressão, essa cobrança pode ser maior. E é claro que o Flamengo ano passado não ganhou o Brasileirão, não ganhou a Copa do Brasil, não ganhou a Libertadores. A cobrança pelo título é maior. E é claro que vem sempre aquela comparação. O time de 2019, ele também vai sofrer por isso. A não ser que ele ganhe e que o sistema dele funcione. Acho que o trabalho dele, a pressão vai ser maior. Para qual dos... É muito cedo, hein? Eu vou repetir, é muito cedo. Supercopa, é um jogo só também, enfim. Mas é um título. Sim, né? sim. Quem precisa mais dessa vitória no final de semana? É o Paulo Souza? Então, dentro do que o Zinho está dizendo aí, é exatamente isso, né? E o Paulo Souza é tão sincero que esse dia ele falou de uma forma que eu achei que até não ia agradar muito o torcedor e tal, que ele disse que precisava... Ele citou um Marinho... Não, que ele disse que precisava arrumar a casa. Tipo assim, o ano passado o Flamengo tava... Foi. Não foi? Ele usou um termo lá, Uma referência ao Renato Gaúcho, inclusive, né? O termo desorganizado. Desorganizado, isso. Time desorganizado. E ele vai implantar 3, 4 maneiras de jogar e com jogadores diferentes. Não é todo jogo que vai ter a dupla Pedro e Gabigol, mas uma hora vai ter. Então, uma hora vai ser o Marinho, né? Então, ele vai demorar um pouco mais para ajeitar esse time. Como disse o Zinho, as mudanças em Minas são menores. Uma adaptaçãozinha ou outra aqui. Então, o time vai estar pronto antes do Flamengo. Agora, o torcedor precisa de título para comemorar. Mas para quem vai fazer mais diferença, assim? Não estou dizendo que quem perder vai cair, não é isso. Mas assim, alguém, esse título vai ser melhor para um dos dois ali. Alguém tem mais necessidade do que o outro. É o Paulo Souza mesmo? Você quer dizer qual torcida vai se incomodar mais se não ganhar e perturbar a vida do técnico, é isso, né? Exato, Mauro. Você sabe. Você vive esse negócio há muito tempo. Muito mais tempo que Acho que é do Flamengo com o Paulo, né? Já teve um negócio de burro lá e tal. Teve um clássico. Sim. Teve um clássico. Sim. E não ganhou. Não ganhou. Entendeu? O teste de verdade ali. Seria o primeiro teste, não ganhou. Então, acho que para o Paulo Souza seria mais fundamental, se é que é algo fundamental, uma palavra muito forte, assim, mas seria mais importante nesse momento passar por isso. Sim. Acho que a torcida do Atlético não pegaria tanto no pé do El Turco como a do Flamengo poderá pegar. É isso. Tenho 2 minutinhos de programa, 1 minuto para o Silas, 1 minuto para o Zinho. Silas. O Atlético é tricampeão, né, William? Sim. O Atlético ganhou o Mineiro, ganhou o Brasileiro e ganhou a Copa do Brasil. Sim. Então o Atlético, assim, tudo bem, não está tranquilo. E não passou para a final da Libertadores no detalhe, porque jogou mais do que o Palmeiras. Sim. Né? Jogou mais do que o Palmeiras. Do outro lado, o Paulo Souza, se ele continuar com a ideia de 2 atacantes, ele vai ter problema com o Bruno Henrique e ele vai ter problema com o Marinho. Com o Bruno Henrique, porque foi titular esses anos todos, um dos melhores jogadores. Com o Marinho, porque o Marinho não vai dar descanso para ninguém. O Marinho foi meu jogador, não é cara de brigar, nada, mas o futebol dele, o torcedor vai chamar pelo Marinho. E se ele colocar o Bruno Henrique e o Marinho, ele vai ter problema lá dentro com o Pedro. Sim. Se ele tirar o Gabigol, ele vai ter problema com... eu joguei contra o Paulo Souza. É um português que não é fácil bater de frente com ele, não.
Agora, no Flamengo, a gente falou aqui de Roger Machado, de Eduardo Batista, falamos de vários treinadores novos com elencos grandes. E aí, essa balança vai pender para que lado? Se ele começar a bater de frente. Zinho, arremata aí um minutinho para você arrematar. Paulo Souza, o Turco, quem precisa mais da Supercopa? Vai ser menos. Opa, 30 então segundos. Olha, o barulho é grande para os dois, mas para o Paulo Souza o barulho é muito maior, porque ele perdeu o clássico. O El Turco ganhou o clássico, ele ganhou do América Mineiro. Então o Paulo Souza perdeu para o Fluminense e faz muito mais mudança. E dependendo do time que ele escale, se ele fizer alguma coisa diferente do que todo mundo está pensando e perde, o barulho é maior. O barulho é maior. Então fechamos o programa com um comentário bovino. Normal. Olha lá, ó. Até a Mini. Muito bem. Campeão da Copa do Nordeste por qual clube, em que ano? Ceará, 2015, invicto. Ceará do Marinho. Encheu a boca, nem invicto. Marinho. Ceará do Marinho, não. Ceará do Silas. Do Silas e do Marinho também, do Magno Alves também. Fala, abençoado. Vamos entregar aqui. Diga. Só que o Paulo Souza pode ser tri da Supercopa, né? É verdade. O Flamengo ganhou todas até agora.